que eu vos vou falar então acerca do açúcar e que tem a vossa vida transforma-se completamente. A minha vida transformou-se há 3 anos para cá. Eu sinto uma fonte de energia inesgotável e, portanto, façam a experiência. De qualquer das maneiras, é isto, é muito isto. A nossa alimentação tem muita influência no nosso bem-estar. Olá, meu nome é Nádia, eu sou reprogramadora mental. O Detox Mental é um projeto que eu criei para expandir a consciência. É esse o segredo da felicidade. Podes saber mais no site secrettobehappy.com. Espero lá por ti. Bem-vindos a mais um Detox Mental. Hoje então sobre nutrição. O tema é diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. E quero desde já fazer um disclaimer extremamente importante. Eu não tenho formação certificada em nutrição. Eu não sou nutricionista, se bem que eu tenho muita formação em nutrição de investigação que eu fiz para o meu próprio bem-estar. Portanto, eu não me bastam aqueles artigozinhos de revista que se vai vendo, mesmo nutricionistas, e sem desvalorizar os nutricionistas, há nutricionistas fantásticos, excelentes, mas que de alguma forma podem não ter conhecimento acerca de muitos estudos que foram feitos em muitas universidades, e de facto começou-me a despertar muito interesse para o bem-estar, o interesse da nutrição, não é? Porque de facto nós somos o que comemos. Se nós pensarmos um bocadinho, nós, se não comermos durante, por acaso não fui pesquisar exatamente quanto tempo é que acho que são 3 semanas, se não me engano. Se não comermos durante 3 semanas, morremos. E, portanto, nós somos o que nós comemos. As pessoas que fazem doação de sangue sabem perfeitamente que doa-se o sangue e o corpo faz mais sangue. A partir do quê? A partir do que nós colocamos cá para dentro. A partir do que nós comemos. E, portanto, é muito, muito importante para o nosso bem-estar, não só físico, mas também bem-estar psicológico e bem-estar emocional, o que nós comemos. É extremamente importante, é muito relevante, muitíssimo relevante o que nós comemos para o nosso bem-estar físico e emocional. E daí também fazer sentido eu trazer este tema para os nossos detox, porque é um detox mental, né? Detox mental e emocional, mas o que nós comemos é extremamente relevante para quer a nossa atividade mental, quer as nossas emoções. Porquê? Já vou passar a explicar. Sabem que eu gosto muito de falar sobre os neurotransmissores e aqui também está bastante relacionado. Já percebi que nós não vamos ter tempo para falar sobre tudo o que eu queria falar hoje. Vamos deixar para a semana o resto. Talvez até o mais importante irá ficar para a semana. E hoje então queria só começar então falarmos aqui sobre esta parte mais importante. Como eu já vos expliquei, eu não sou nutricionista, não tenho formação certificada em nutrição e portanto eu vou-vos falar apenas sobre os estudos que eu fiz, de vários estudos de várias universidades. Começou a minha curiosidade começou a partir de um cardiologista brasileiro, professor Lair Ribeiro, que começou a detectar, por ser cardiologista, que a maior parte dos problemas coronários, a maior parte dos problemas relacionados com o coração, as doenças cardiovasculares, as doenças cardíacas, eram problemas que vinham da alimentação. As pessoas não se sabiam alimentar, as pessoas não tinham essa formação acerca da alimentação e por não se saberem alimentar tinham depois então estes problemas. Esse cardiologista começou então a ter bastante interesse acerca de nutrição, começou a perceber que existe uma data de mitos acerca de nutrição, muitos mitos acerca de nutrição. A nutrição evolui muito pouco, ainda estamos agarrados a determinadas ideias que vêm do passado e mais, estudos que são feitos, estudos científicos que deveriam ter algo, que são baseados em premissas que não são válidas, premissas que não são verdadeiras. E daí então a minha curiosidade para que eu própria me consiga, para meu benefício, né, para que eu me sinta bem. E há cerca de 2 anos para cá, há mais de 2 anos para cá, eu alterei completamente a minha alimentação. Não, há mais de 2 anos, há quase 3 anos, faz este verão 3 anos, assim é que é. Há 3 anos, faz este verão 3 anos que eu alterei completamente a minha alimentação. E, portanto, venho partilhar convosco. Como vos digo, não tenho formação credenciada em nutrição, mas tenho, de facto, muitos estudos, muitas horas de estudo nessa área e tenho a minha experiência que venho partilhar convosco e vale pela experiência, aliás. Porque isto também era outra coisa que eu queria partilhar convosco. Experimentam o que o vosso corpo diz-vos.
É impressionante. Há pessoas, aliás, há um estudo também, eu depois posso partilhar convosco na descrição do vídeo. Há um estudo que indica isto para quem é vegan, sobretudo para quem é vegan, vegetariano também, mas sobretudo para quem é vegan, que há um estudo que foi feito acerca dos tipos sanguíneos, que há determinados tipos sanguíneos que precisam de proteína animal, que não chega. Portanto, as pessoas não são saudáveis, o seu nível de saúde não é tão elevado se não consumirem proteína animal. No meu caso, eu tenho o tipo de sangue 0RH positivo, ou ORH positivo, como também se diz. É um dos tipos de sangue que carece de proteína animal. Mas, como vos digo, há vários estudos, há variedíssimos estudos, e o que eu aconselho é que cada pessoa experimente e veja como se sente. Façam a experiência. Agora, não se deixem levar só porque alguém disse, fez X. Experimentem e vejam como se sentem. Bem, para não perder mais tempo, já estou aqui com uma grande introdução, eu coloquei aí um questionário para ver mais ou menos como é que andavam as vossas ideias acerca de nutrição, acerca do que faz bem e do que faz mal. E tinha perguntado o que é que fazia pior. Claro que isto do fazer pior, vocês podiam dizer, mas fazer pior o quê? Depende, não é? Cada coisa tem benefícios e tem malefícios diferentes. É verdade, evidentemente. Quando eu disse fazer bem e fazer pior, ficou assim no geral, não é? Em termos de saúde em geral. E então eu coloquei açúcar, sal, gordura e todos eles. E surpreenderam-me. As vossas respostas surpreenderam. Porquê? Porque, de facto, eu estava à espera que a malta da gordura e do sal que batesse ali, e o todos, e de facto começo a ver que cada vez mais há bastante consciência nutricional, e por isso, em primeiro lugar, as minhas palmas para quem respondeu, porque de facto o que eu começo a perceber é que começa a haver muita consciência nutricional. Quando eu comecei a falar sobre o açúcar há mais de 3 anos atrás, a falar acerca do açúcar, porque eu deixei, já agora, fica já aqui esta premissa também, eu não consumo açúcar, eu só consumo açúcares naturalmente presentes nos alimentos, fruta, basicamente, não há muito mais do que isto. Portanto, eu não consumo nada que contenha açúcar adicionado. Há 3 anos para cá que eu não consumo absolutamente nada que contenha açúcar adicionado. E, portanto, nessa altura, muita gente me criticou. És uma fundamentalista, se um bocadinho de vez em quando faz algum mal, etc, etc. E, enfim, eu estudei, eu até aconselhava as pessoas, mas eu posso explicar porquê. Alguns documentários que eu vi, inclusive há uma palestra fantástica, que eu depois também vou colocar aqui como indicação neste vídeo, é uma palestra fantástica de um PhD da Universidade da Califórnia. É 1h30 de palestra, mas vale cada segundo. Aquilo é fantástico, acerca do açúcar ser um veneno e ser uma droga. E hoje não vou ter tempo para vos explicar porquê. Prometo que no próximo domingo, de hoje a uma semana, irei explicar-vos porquê. Hoje vamos então só trabalhar a gordura e o sal, e então o açúcar, que tem imenso que se diga, vai ficar para a próxima semana. Na verdade, e não há uma resposta certa a esta pergunta que eu fiz, qual deles é o pior. Porquê? Porque depende da origem, qual é o açúcar, qual é o sal, qual é a gordura, depende completamente. Se nós falarmos do açúcar presente no mel, por exemplo, não é? Do açúcar que é naturalmente presente no mel, provavelmente ele faz muito menos mal, o mel tem variedíssimos benefícios, é muito nutritivo. Mesmo o açúcar de coco, ele faz muito menos mal do que o sal refinado, por exemplo. Se nós estivermos a falar de uma gordura, das gorduras dos amendoins, das avelãs, do azeite, deste tipo de gorduras, elas fazem muito menos mal do que o sal refinado, do que o açúcar refinado, e portanto não há uma resposta certa a esta pergunta. O que eu queria deixar para hoje, então, e falarmos para hoje, é acerca daquilo que de facto está comprovado que é muito mau para a saúde, prejudica imenso quer o nosso sistema imunitário, quer o nosso sistema imunitário, quer o nosso bem-estar, quer a nossa energia. Quem me conhece sabe que eu tenho uma fonte de energia inesgotável. Eu de facto não como açúcar, eu não como nada que contenha açúcar. De onde é que vem a minha energia? Eu como muito poucos hidratos. As minhas fontes de hidratos de carbono são sensivelmente a aveia, basicamente é a aveia.
Algumas leguminosas, sim, algumas, não muitas. A batata doce de vez em quando, mas também muito pouco. E portanto eu como muito poucos hidratos. Como imensa gordura. Isto é o meu braço, o meu bracinho. Não sei se já repararam que eu não sou propriamente gorda, mas a minha alimentação tem imensa gordura. Bem, eu já percebi que não vou ter tempo hoje, nem sequer para falar também da gordura e do sal, tem imenso que se lhe diga. Iria falar-vos então apenas aqui da questão do bem-estar. Falamos do sal. O sal é extremamente importante na nossa alimentação. O sal, porquê? O sal, calma lá, os sais minerais, basicamente nós falamos de sal e estamos sempre a falar de sal e pensamos, a nossa mente vai logo para aquela ideia do sal refinado. E o sal refinado é aquele sal seco, sal completamente seco, sal muito processado, e que esse sal de sais minerais não tem praticamente nada a não ser cloreto de sódio, que é o que dá o sabor salgado. E portanto, reparem que o cloreto de sódio, portanto o sal refinado, ele não traz nada de bom. Ele de facto o que é que faz? Faz aumentar, potencia a hipertensão, e aí sim cria mais problemas, dá aquele sabor salgado à comida e depois não traz quaisquer tipo de minerais. Porquê que nós precisamos de minerais? Extremamente importante. Sensivelmente 4% do nosso peso corporal, 4%, não é brincadeira, hein? São sais minerais. São minerais. Nosso corpo, 4% do nosso corpo são sais minerais. E mais, eles não são sintetizados pelo nosso organismo. Nós não produzimos sais minerais. O nosso organismo não produz sais minerais e, portanto, nós precisamos de os consumir através da alimentação. Nós precisamos dos sais minerais através da alimentação. Das duas, uma. Ou temos uma alimentação extremamente rica, extremamente cuidada e comemos imensos vegetais, comemos carne, sobretudo, e depois já há outra questão, que é o biológico, mas pronto, já nem vou entrar por aí. Mas, temos de facto uma alimentação bastante nutritiva, portanto, alimentação com muitos nutrientes, carne, peixe, vegetais, ok? Frutas, evidentemente, ou então nós vamos ter que compensar, e normalmente teremos sempre que compensar com sais minerais. Onde é que eles estão? Nos sais mais ricos. De facto, nós temos alguns sais minerais bastante ricos, que não são certamente o sal refinado, o chamado sal de cozinha ou sal refinado, porque é um sal muito processado a que for retirado todos os sais minerais que de facto são necessários para o nosso organismo. Só para terem noção, a maior parte dos minerais, eles são responsáveis pela sintetização dos nossos neurotransmissores, sobretudo dos neurotransmissores, as chamadas hormonas da felicidade, que eu já falei aqui noutros detoxes. A serotonina, que é o nosso transmissor da felicidade, ela é trazida, sobretudo, o magnésio. O magnésio é um forte impulsionador da produção de serotonina. Portanto, nós precisamos imenso de magnésio. Certamente que quem está a sofrer de depressão, se teve um bom acompanhamento médico, foi receitado magnésio. Precisamente por isto, por causa da serotonina. Da dopamina também. Mas a dopamina eu gostaria de falar depois a propósito do açúcar, porque tem aqui a ver com a dependência. E isso vai ficar então para a semana. Para terminarmos com os sais e para fecharmos com os sais, para terem noção então, o sal refinado, o sal de cozinha branco refinado, aquele seco, aquele que vocês pegam no pacote e aquilo sai assim, não fica agarrado ao pacote, podem agarrar nele e mandar para a latinha do lixo, porque ele só está eventualmente a criar problemas de hipertensão e não traz nenhum benefício para a saúde. Agora, por exemplo, sal marinho, claro que sim, comam sal marinho, tem iodo, experimentem. Troquem o sal refinado pelo sal marinho, a flor de sal, aqueles cristais que são retirados da superfície, da parte mais superficial das salinas. Eles têm imenso iodo, têm imenso magnésio, que é o tal mineral que é responsável pela produção de serotonina, também é responsável pela produção de serotonina. Tem imenso potássio, que também é muito benéfico para a nossa saúde, para o sistema imunitário. Depois, há o sal do Havaí, que é um sal com uma cor, um rosa, quase vermelho, um rosa avermelhado muito forte. Não confundam com o sal rosa dos Himalaias, que é um rosa mais clarinho. Porquê? Porque este sal do Havaí tem muito ferro, tem muito dióxido de ferro. Portanto, é aquele avermelhado quase alaranjado, um tom salmão muito forte. E, portanto, ele é rico no dióxido de ferro. Para quem tem anemia, por exemplo, é um sal muito rico. Vale a pena experimentar para quem tem anemia. O sal negro que vem da Índia, tem um sabor muito característico, tem imenso potássio, tem imenso ferro, tem imenso magnésio também, já sabem, para a serotonina.
E depois há o sal azul da Pérsica, é um sal muito raro, pronto, é menos frequente e também por isso mais caro, que é um sal com baixo teor de sódio, portanto é um sal menos salgado, mas com bastante potássio. Para quem é hipertenso, é um sal com menos teor de sódio. E depois temos o sal rosa dos Himalaias, que eu sei que também já começa a ser bastante falado e as pessoas já começam a conhecer. E o sal rosa dos Himalaias é ótimo por ter mais de 80 minerais diferentes. É um sal riquíssimo em termos de minerais. Eu destaco o cálcio, o magnésio, mais uma vez, o potássio, cobre, que não é tão frequente também, daí ter aquela cor também um pouco mais, com um pouco mais de salmão. Eu estou a falar em termos genéricos de pessoas que não têm nenhuma condição de saúde específica e que aí devem, com certeza, informar-se especificamente para a sua condição de saúde. Estou a falar em termos de genéricos, uma pessoa com uma saúde normal para manter esses níveis, essa resistência e o sistema imunitário bem forte. Bem, já está longuíssimo este detox. Mais uma vez, deixo claro que é muito importante a nossa alimentação para o nosso bem-estar psicológico, o nosso bem-estar emocional. Isso certamente que esperem pelo próximo detox, que eu vos vou falar então acerca do açúcar, e que tem a vossa vida transforma-se completamente. A minha vida transformou-se há 3 anos para cá. Eu sinto uma fonte de energia inesgotável e, portanto, façam a experiência. De qualquer das maneiras, é muito isto. A nossa alimentação tem muita influência no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, na nossa saúde psicológica, na nossa energia psicológica e na nossa energia emocional. E, portanto, daí hoje ser o tema. Para a próxima semana, então, iremos falar das gorduras, iremos falar do açúcar, o veneno / droga, porque vicia açúcar. E vou-vos explicar porquê. Quem quiser saber, não perca o próximo detox, porque nós também não.